Hoje é a nossa 56ª edição, dia 13 de março de 2025, e estamos com Ndakodja José Tapera. Vamos falar sobre o impacto das alterações no meio ambiente na saúde pública. Ndakodja, seja bem-vindo ao Planeta B. Muito obrigado, Manuel. É uma honra cá estar. Desde já agradecer pelo convite que nos foi feito, e estou muito feliz por aqui estar e poder trocar um pouco mais de conhecimento em relação ao assunto que é nos abordado aqui. Feliz estamos nós, como rádio universitária, em receber um MASA. Sim, é um MASA. Okay. Vamos lá ser sinceros, né? Não é qualquer pessoa que faz medicina. Agora, Okay. Como é que foi esta jornada para entrar na medicina? Noites perdidas? Como é que foi este processo? Como pode imaginar, foi um processo bem duro. Na verdade, ainda estamos no processo. Ok. Muitas das vezes, quando estamos lá fora, ou seja, antes de ingressarmos na faculdade, pensamos que a coisa mais difícil é entrar, mas na verdade é o contrário. A coisa mais difícil é sair. Ai. Então, estamos no processo e dentro em breve sairemos, ou seja, concretizaremos a coisa mais difícil, né? Fantástico. Assim Yes. será. Certo. Os sábios dizem que o mais difícil é dar o primeiro passo. Certo. E já deste o primeiro passo, o segundo, o terceiro, vários passos. Até que tens interesse por medicina interna. O que é isso de medicina interna? Uau! Como posso explicar isso? Medicina interna é uma especialidade, não é? Como nós dizemos, nós estudantes, medicina interna é medicina, mas num nível de especialidade. Só para dar uma noção geral, quando tu vais para o hospital, quando tens uma doença ali e tudo mais, Ok. quem te atende logo na primeira é o internista, que te faz um estudo completo. E depois ele conclui, não, este paciente tem isto, tem aquilo, e ele direciona o paciente para o local certo, para obter o tratamento certo. Então, a medicina interna é a medicina, mas num nível de especialidade. E, para já, quem sabe, não é? Um dia estaremos lá. Não é quem sabe. Vai ser, porque... De certeza. Como dizem, está mais próximo da saída que da entrada. Da entrada, exato. Então aí já está mesmo quase lá. É só visualizar, acreditar e que naturalmente isso vai se concretizar. Olha eu a tentar rimar tudo com... Ok. É excepcional. Agora, nós aqui na nossa conversa vamos falar sobre o impacto das alterações no meio ambiente na saúde pública. Primeiro, se calhar, podíamos tentar perceber o que é esta coisa de saúde. Ok. Bom, saúde, para definir saúde ou para dar conceito de saúde, poderia nos levar dias, não é? É um conceito muito discutível, uma definição discutível. Sim. Mas, de uma forma geral, saúde é um estado no qual o indivíduo atinge de bem-estar psicológico, emocional, físico, e não só a ausência de doença, mas também um estado de bem-estar consigo mesmo, tanto Uau. a nível mental, físico e por ali vai. Uau, então eu acho que estamos todos doentes. Eu, por exemplo, se calhar esteja aqui um bocadinho triste porque não tenho dinheiro. Então o meu psicológico está abalado. Está abalado. Exatamente. Agora, Ndakodja, como é que vês esta questão de alterações no meio ambiente, assim como alguém da área da medicina? Quando olhas para o meio ambiente, achas que o mesmo está a ser alterado? Bom, não há dúvidas que na atualidade temos muitas mudanças no meio ambiente, com destaque mudanças climáticas, e isto, infelizmente, tem sido muito comum, não é? E, felizmente ou infelizmente, na verdade, infelizmente, isso nos abala, isso nos deixa com mais doenças, torna as doenças mais comuns no nosso meio. Poderia aqui citar de vários e vários exemplos, poderíamos até discutir vários e vários exemplos de patologias ou doenças que estão relacionados com a poluição ou
com as alterações do meio ambiente. Mas creio que, à medida que vamos conversando, vamos destacando esses pontos, vamos nos inteirando dessas patologias, dessas doenças. Naturalmente, na medida em que vamos conversando, nós vamos ficar a saber um bocadinho mais. Achei interessante esta questão que dizia que temos essa questão das mudanças climáticas, por exemplo, que afetam e muito, surgem diversas, até usou aquele termo, patologias. Diversas patologias. Então, agora, existe alguma relação direta entre meio ambiente e saúde pública? Sim, existe. Na verdade, nós teríamos de conhecer primeiro a base do meio ambiente, não é? Saber o que é isto de meio ambiente, para depois correlacionarmos com a saúde pública, não é? Okay. De uma forma geral, há que aqui citar uma tríade chamada tríade ecológica ou epidemiológica ou tríade de doença, onde nós destacamos três componentes. A doença, o primeiro componente, ou melhor, o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Esta tríade predomina no nosso meio e o equilíbrio dessa tríade significa para nós um estado de bem-estar, ou seja, ausência de doença. E à medida que temos um desequilíbrio dessa tríade, isto é, hospedeiro, agente e meio ambiente, nós temos doença. Então, há aqui uma relação entre o meio, não é? O meio ambiente e a saúde pública, ou seja, a saúde no geral. Se tivermos um desequilíbrio desta tríade que está no nosso meio, não é? No meio ambiente, teremos doença. E se temos doença, estamos a falar de saúde, né? Saúde pública. Muito interessante. Já estamos aqui a começar a perceber quando é que se dá uma doença, né? Estamos aqui a perceber que se há uma alteração ou um desequilíbrio a nível destas três componentes, dá tudo em problemas. Dá em problemas. E esta tríade ou esses componentes estão no nosso meio, no nosso meio ambiente. No nosso meio ambiente. Exato. Vamos, por exemplo, nós temos várias formas que o meio ambiente está a ser alterado. Vamos lá, por exemplo, a questão da poluição do ar. Fala-se bastante da questão da poluição do ar. Há algumas indústrias que emitem gases, etc. E como é que estas ações ou estes fenómenos podiam impactar a saúde dos moçambicanos? Ok. Olhando para a tríade, a questão da poluição do ar ou das águas, etc., estamos a falar do ambiente, porque na tríade nós citamos o hospedeiro, agente e o ambiente. Então estaríamos neste componente ambiente. Então, se tivermos poluição, digamos, por exemplo, poluição do ar, não é? Digamos que o nosso ar não tem qualidades aceitáveis para uma boa vida, ou seja, para o bem-estar, em termos de epidemiologia, em termos de respiração. Com certeza que teremos um desequilíbrio da tríade. E se tivermos um desequilíbrio da tríade, teremos patologia, ou seja, doenças relacionadas àquele sistema. Neste caso, estamos a falar de ar, estamos a falar de sistema respiratório, pneumologia. Então, teremos doenças de fórum respiratório. Várias doenças que comumente nós conhecemos, como, por exemplo, asma, bronquites, DPOCs no geral. Asma. Quer dizer, a asma pode ser causada ou por esta questão. Eu sempre pensei que fosse algo hereditário. Mas pode ser causado ou é causado, não sei, aqui quem sabe da medicina é outra coisa. Seja à vontade. Então, asma quer dizer é causado ou pode ser causado por a poluição do ar? De certeza que pode ser hereditário, não é? Tem este componente de ser hereditário, mas também pode ser estimulado por diversos poluentes, não é? Por diversos, por exemplo, componentes que vão estimular a episódios de asmas, por exemplo. Para um asmático, por exemplo, estar num ambiente poluído, ou seja, com componentes respiratórios, componentes no ar, isso pode desencadear episódios de asma ao indivíduo e claramente isso é maléfico. Agora estou aqui a perceber que de facto esta questão de poluição do ar pode criar doenças como asma. Teríamos mais alguma que nós podemos ver aqui no contexto moçambicano, além da asma? Sim, temos várias doenças, só para citar algumas mais.
Temos a bronquite aguda, a bronquite crônica, temos as pneumonias, temos, como chama, a TB, comumente chamamos de TB, tuberculose, e temos outras entidades que nós denominamos de pneumoconioses, que são mais ou menos uma espécie de doenças intersticiais do pulmão. Então, são várias, mas muito várias doenças. A conversa já começou muito bem, excepcional. Okay, estamos aqui a perceber que há doenças que não são coisas de outros países. Não. Aqui é Moçambique mesmo. Sim. Nós já há casos de doenças que surgem, ou doenças respiratórias, que se pode associar naturalmente a esta questão de alteração do ar. Podemos ver, por exemplo, nós muitas das vezes queimamos o lixo. Será que isto, de certa forma, pode também perigar a nossa saúde? Sim. A queima de lixo, não só, assim como tanto carvão e outros produtos, de certeza que pode trazer consequências nesse componente de doenças respiratórias. Só para citar um exemplo que eu já disse há pouco tempo, que é da questão das pneumoconioses. Pneumoconiose é uma das entidades que está diretamente ligado ao carvão. Não é? Carvão? Exato, que usamos em casa? Exato, sim. Uau. Então, está diretamente ligado. Poderia aqui falar de mecanismos que estão por detrás do surgimento dessas doenças, mas eu não acho muito conveniente cá citar isso. Uau, estamos a ver até que o carvão que nós usamos em casa, de certa forma, estarmos ali sempre expostos ao carvão, pode criar as pneumonias. Pneumoconioses, pneumonites, etc. Ok. Oh, interessante. Já estamos aqui a perceber que temos que ser vigilantes, né? Porque tem a ver com a nossa saúde. De fato, sim, de fato. Temos que sempre ser vigilantes. Temos de sempre ter cuidado nessa questão de poluição, nessa questão de estar exposto a poluentes, estar exposto a agentes que podem nos causar patologia ou doenças, não é? Uau, Ndakoja, és natural de Sofala e nós sabemos que, infelizmente, é uma província bastante afetada pelas mudanças climáticas. Nós vemos sucessivamente vários desastres naturais que lá acontecem ou têm fustigado a província. E quais são um olhar assim de alguém da área da medicina, o impacto, porque no fundo estamos a falar de meio ambiente, e qual é o impacto que isto tem ou tem trazido na componente da saúde da população? Falas das cheias, etc. Sim. Ok. De forma direta ou indireta, isso traz grande impacto na vida das pessoas, nessa questão de saúde. Só para citar alguns exemplos de desastres, temos o caso de cheias, chuvas, tempos chuvosos que culminam com cheias. Temos casos de secas em algumas províncias. E também temos casos de ciclones, que são muito comuns na nossa atualidade. Exato. Se formos analisar ponto por ponto, chegaremos sempre à saúde das pessoas. Só para citar um exemplo, vamos falar de secas. Se há seca, por exemplo, o que é comum em algumas províncias, se há seca, não há produtividade. Se não há produtividade, há fome. Naquela época ou naquele ano. E se há fome, a fome é amiga da doença, não é? É amiga da doença. E se há doença, com certeza que haverá desastres, consequências disso. Exato. Estaríamos a falar da saúde das pessoas. Da saúde das pessoas. Exato. Então estamos aqui a perceber que esta nossa vulnerabilidade à questão das mudanças climáticas, de certa forma, cria vários problemas de saúde em cadeia. Cria, exato. Há pouco tempo tivemos um exemplo de ciclones. Sim. Tivemos ciclones. E tivemos várias famílias desalojadas, sem onde comer, sem onde dormir. E não só está relacionado ao que comer ou aonde dormir, mas está relacionado às patologias, ou seja, às doenças comuns
frequentes naquela época ou naquele tipo de evento. Naquele tipo de evento. Exato. Uma questão que eu tenho notado bastante que aspectos ligados ao saneamento, né? Sempre que há uma situação de desastres, vemos latrinas que são destruídas, Exato. vemos que fica... A questão do saneamento fica toda ela comprometida. Exato. E quando nós temos quando nós verificamos uma falha ou uma destruição do sistema de saneamento, o que é que pode haver em termos de doenças? Bom, saneamento básico é a coisa necessária, é a base, na verdade, por isso que dissemos saneamento básico. E na ausência desse saneamento teremos consequências graves, ou seja, teremos predominância de algumas doenças, sobretudo doenças do trato gastrointestinal, doenças do sistema digestivo, né, entre aspas. Com destaque, as que são comuns aqui e todos nós conhecemos, temos diarreias, síndromes diarreicos, temos, como chama, malárias, não é? São muito comuns em épocas chuvosas, em épocas em que, como disseste, em épocas em que o saneamento básico não é garantido por esses desastres naturais. Sim. Agora, ter acesso à água potável, por exemplo, pode reduzir alguns impactos das mudanças ambientais na saúde? Ok. Bom, ter acesso à água potável é o básico, não é? É o básico. Sem a água, nós não sobrevivemos. Não sobrevivemos. O nosso corpo é constituído por água, é cerca de 70%. Então, há que sempre ter acesso à água. Não só ter acesso à água, mas ter água de qualidade. Quando dizemos água de qualidade, dizemos água sem micro-organismos, sem componentes que nos façam mal. Ok? É exatamente nesse contexto. Nós vemos que há diversos lugares ou diversos pontos no nosso país que as pessoas tendem a praticar o fecalismo a céu aberto, não é? Certo. Será que estas ações ou fazer o fecalismo a céu aberto pode comprometer a saúde pública? Sim, isso compromete e temos um exemplo da doença mais comum nesse tipo de atos ou de práticas que é a cólera, né? Cólera, sim. Exato. E, infelizmente, no nosso país, em algumas regiões, isso é muito comum, por falta, não é, de condições mínimas necessárias de uma casa de banho com qualidade, de um sítio com qualidade. Infelizmente, isso é comum e isso traz consequências. E consequências em termos de saúde são doenças, não é? E a doença clássica nesse tipo de ato é exatamente essa cólera. Não só teríamos outras doenças, outras síndromes diarreicas que poderíamos aqui mencionar, como infecções no nível do trato gastrointestinal, etc. Agora, assim, se fosse para nós fazermos uma síntese ou resumirmos, como é que nós veríamos a relação entre as mudanças ambientais com o aumento de doenças como malária, assim como outras doenças tropicais? Se calhar podíamos ter aqui algum exemplo ou uma situação imaginária de num cenário em que estaríamos perante uma alteração no meio ambiente e que vai culminar numa doença. Um exemplo, de uma forma sintética, de forma resumida, toda alteração no meio, ou seja, toda alteração ou desequilíbrio naquela tríade que citamos aqui no início, sempre vai levar à doença. E pegando em qualquer componente que citamos no início, hospedeiro, agente e meio ambiente, chegaremos a uma doença. Então, de uma forma resumida, sem dúvidas, a alteração da tríade ou a alteração daqueles componentes que aqui citamos vai levar à doença. E o exemplo mais clássico no nosso meio de doenças que estão relacionadas com alterações do meio ambiente são aquelas doenças das épocas chuvosas, não é? Aquelas doenças das épocas chuvosas.
Doenças das épocas chuvosas são aquelas que já havia aqui também Exato. nos dito. A Exato. questão, por exemplo, da cólera. Exato. E diversas outras diarreicas. Né? Diarreica, sim. Uhum. Agora, a questão dos solos, uso de agrotóxicos, alguns elementos químicos na nossa alimentação, isto pode conduzir a problemas de saúde? Sim. Na verdade, é um ponto que nós devemos levar em mente, não é? Para alertar aos nossos produtores, não só aos nossos consumidores. É comum em algumas regiões do nosso país ou lá dentro nós produzimos para o consumo direto, né? É comum nós usarmos esses produtos com o objetivo de fazer crescer ou tratar melhor a nossa produção, mas infelizmente não temos conhecimento suficiente do produto que nós usamos para cuidar da nossa produção, né? E só para citar um exemplo, já tivemos um caso de um produtor que usou esses agrotóxicos, esses produtos químicos na sua produção, para melhorar a sua produção, e um dos vizinhos infelizmente apoderou-se do produto. Uhum. Isso é sem autorização do produtor, e esteve mal de saúde, teve uma intoxicação. Exato. E houve um grande problema. Tivemos o caso e no fim concluiu-se que a causa foi por agrotóxico. Então é um ponto muito, muito, muito interessante. Devemos levar os nossos produtores, assim como tanto consumidores, devemos fazer com que eles tenham conhecimento suficiente de como usar os produtos químicos, de como deve se manusear os tais produtos e se calhar capacitar, né? É exatamente disso que estamos a falar aqui. Muitas das vezes têm um produto em mão, mas não sabem como usar, em quanto tempo usar e quais são os efeitos colaterais daqueles produtos que estão a usar. E muitas das vezes, quando mal usado, um produto químico vai trazer consequências gravíssimas em termos de saúde. Estamos aqui também é uma dica esta que estamos a ficar a saber, a questão do manuseio desses produtos químicos, agrotóxicos, se calhar até não só, né? Também alguns cosméticos, não se sabe. Então é preciso termos muito cuidado e atenção para ver como manusear, quais são os riscos, porque estamos agora a ouvir a situação de alguém que deu entrada mesmo no hospital, intoxicação, por causa de agrotóxicos. Exato. Infelizmente, uma boa parte de nós usamos alguns produtos sem conhecimento total do produto e muitas das vezes ficamos a saber que este produto tem este efeito colateral quando nós sofremos o tal efeito colateral. Mas antes não temos conhecimento, ou pelo menos não buscamos saber do produto. Então, para essa questão de agrotóxicos, isso é comum e traz consequências. E nós, naturalmente, estamos aqui a falar exatamente destas consequências e também estamos aqui a perceber vários aspectos relacionados ao impacto das alterações do meio ambiente na saúde pública. Nós já percebemos aqui que há uma tríade para dar em doença, que seria o agente, o hospedeiro, o meio ambiente. Se houver um desequilíbrio aqui nestes três, vai dar em doença. Certo. Agora, se calhar, o que é que seria esta questão de agente, o que é que seria o hospedeiro? Meio ambiente já percebemos o que é, mas só para desmiuçarmos, o que é que seria esta coisa de agente ou hospedeiro? Ok. Bom, para melhor explicarmos ao ouvinte, a partir de casa talvez dar exemplos, né, mais práticos. Vamos lá. Vamos citar o exemplo da Covid. Né? Covid. É o melhor exemplo e todo mundo sabe o que é Covid, ou pelo menos vivenciou no seu meio. Temos um vírus
não é? Temos um vírus. Covid. E além do vírus, temos a pessoa, ou seja, um indivíduo, não é? Que inoculava ou sofria a ação do vírus. Exato. Então, em termos de exemplo, o indivíduo ou a pessoa seria o hospedeiro neste caso e o vírus seria o agente. Enquanto que o ambiente seria toda aquela área que rodeia um indivíduo, que propicia, ou seja, que fornece recursos suficientes para a propagação do vírus de indivíduo para indivíduo. Perdão, ok. Eu já estou aqui a perceber uma coisa. Se calhar até vou me atrever um pouco de acordo com a explicação, transportar talvez para cólera. Ok. Tipo, temos, por exemplo, o meio ambiente, tem ali a água, não sei o quê, e aquela água está poluída. Então, temos o agente... seria o vibrio colério. Que está ali. Colério. Então, e depois vamos ter o hospedeiro, que vou ser eu que vou beber aquela Exatamente. água. Depois o vírus fica em mim. Exatamente. Então, de certa forma, essa tríade é mesmo uma tríade, porque eu acho que vai fazer sempre um ciclo assim, né? Tipo, um vai impactar no outro, porque estou a ver uma pessoa com a defecar na água, não é? Aquela pessoa está a contribuir para aquela água estar com péssima qualidade. Exato. Depois alguém vai beber aquela água, vai ter aquele não sei se é um vírus ou uma bactéria, ok? Então depois vai ser um ciclo. Então aí é que está a importância de nós cuidarmos do meio ambiente, porque no final do dia vai impactar na nossa saúde. Agora, o que é que nós podemos fazer para minimizar os impactos ambientais na saúde pública? Ok. Esta é uma causa que deve ser levada por todos nós, não só o Estado ou o governo. Muitas das vezes lançamos esta responsabilidade ao Estado ou ao governo, não é? Mas é uma responsabilidade de todos nós. Nós, como pessoas ou como moçambicanos, devemos sempre ter cuidado nesta questão da poluição do ar, poluição de água, de luz, poluição do ambiente no geral. Na verdade, existem medidas, né? Medidas que foram tomadas a nível nacional, que é para a questão da gestão ou para não poluição ou para não alterações do meio. Ok. Teríamos aqui que falar de várias medidas, por exemplo, poluição de ar nas cidades. Há que evitar a proliferação de empresas a nível das cidades, não é? Porque empresas seriam os produtores diretos de produtos químicos do ar, e isso levaria a alterações do ar e, consequentemente, teríamos doenças respiratórias e diversas outras entidades, doenças. Muito interessante. Estamos aqui a saber várias coisas, vários elementos. Quem quiser pode mandar um SMS. Para nós pelo 83 31 96 49 7. 83 31 96 49 7. Pode mandar um SMS para nós e deixar ficar uma dúvida, uma sugestão, um comentário, etc. São neste preciso momento 16 horas e 52 minutos. Estamos já bem perto do nosso término aqui desta nossa conversa, que está muito interessante. E eu ia mesmo agora procurar saber ou perguntar qual é que é o vosso papel como saúde, como pessoas, como os nossos guardiões da saúde, né? Os nossos médicos, os nossos enfermeiros, todos os profissionais da saúde. Qual é o papel que tem como setor, vamos assim dizer, na adaptação, por exemplo, às mudanças climáticas? Ok. Bom, na verdade, temos uma grande responsabilidade nessa questão. E o nosso principal papel neste exato momento é evitar o surgimento de doenças. Muitas das vezes, quando pensamos na área da saúde ou no médico, pensamos
naquele indivíduo que trata doenças. Exato. Mas o foco agora é evitar que haja doenças. É por isso que nos focamos muito mais na tríade que aqui citei. Sim. Se sabemos nós que o desequilíbrio dessa tríade trará doenças ou trará mal-estar, trará patologias. Então o objetivo tem que ser manter sempre o equilíbrio desta tríade. E a saúde pública basicamente lida com isso, lida nessa questão de prevenção, né? Prevenir doenças. Se houver doenças, claramente que partiremos e iremos na questão do tratamento, né? Direto da doença. Mas o foco agora, principalmente nessa questão de alterações do meio ambiente, é prevenir doenças. E como podemos prevenir doenças? É muito simples, é só olharmos para a tríade. É evitarmos a poluição do ar, é evitarmos poluição das águas, é evitarmos poluição das luzes, é evitarmos solos contaminados, não é? É evitarmos desmatamento de árvores, florestas, etc, etc. Não é? Evitando isso, estaremos a evitar doenças. E se tivermos isso, com certeza que traremos ou teremos doenças. E não só. De um modo geral, evitarmos o desequilíbrio desta tríade, o que nós chamamos de prevenção. Se numa área tem muito capim, que favorece o desenvolvimento ou o crescimento do mosquito, então vamos cortar o capim. Exato. Evitaremos a proliferação do mosquito naquele local, evitaremos picadas, evitaremos a proliferação da malária. Então é nesse sentido que agora estamos a trabalhar, que Exato. agora estamos focados. E se houver malária, deixamos este indivíduo, se houver um indivíduo com malária, deixamos este indivíduo? Não, tratamos a malária. Mas o foco principal agora é evitar o surgimento da malária. Então este é o objetivo primário e secundário, tratar a própria doença. Uau! Prevenir é melhor que remediar. Estamos exatamente. aqui a perceber. Então, querido amigo, querida amiga, faça isso, corte o capim aí arredores, né? Cuide do meio ambiente, para naturalmente nós evitarmos as várias doenças. Porque doenças já... Procurar cura é num outro estágio. Exato, Primeiramente exato. nós temos que prevenir. Temos aqui a mensagem da... Temos uma mensagem da Anelka. Boa tarde, qual é o tema? Estamos aqui a falar sobre o impacto das alterações do meio ambiente na saúde pública. Estamos com Dakota José Tapera, ele que é estudante de medicina, e estamos mesmo já bem perto do término do nosso programa, onde eu vou agora querer ouvir do Dakota as últimas considerações, aquela mensagem que ele gostava de deixar ficar a todos aqueles que nos ouvem. Ok. Bom, em relação às últimas considerações, talvez recitar o que dissemos há pouco tempo. Prevenir é sempre melhor do que tratar, não é? Então temos que nos focar na prevenção, de modo que não haja doenças. E se houver doença, claramente nos focarmos no tratamento da doença. Mas sempre temos que ter em foco a prevenção. E em relação às alterações no meio ambiente ou mudanças climáticas, como moçambicanos, sempre devemos nos focar na preservação do nosso meio ambiente, evitarmos a proliferação da poluição, seja a poluição do ar, a poluição das águas, as diversas formas de poluição devemos sempre evitar, de modo que evitemos as doenças. E com isso, sempre buscarmos saber dos nossos produtos. Estávamos aqui há pouco tempo a falarmos de alguns produtos agrotóxicos, e nós dissemos que alguns dos consumidores, ou seja, algumas pessoas que usam os tais produtos para a produção, ou seja, na produção, não têm conhecimento suficiente do produto e, como consequência, acabam, por exemplo, tendo intoxicações. Citamos aqui um exemplo. Então,
devemos sempre buscar saber nos produtos para a questão de melhor uso e questão de conhecer os efeitos colaterais desses produtos para evitarmos intoxicações e outras consequências que podem vir. E acho que é tudo, né? Agradecemos imensamente Ndakodja por ter aceito aqui vir juntar-se a nós e partilhar o teu conhecimento em torno deste tema. Querido amigo, querida amiga, hoje, 13 de março de 2025, a nossa 56ª edição do Planeta B, estivemos em conversa com Ndakodja José Tapera a falar sobre o impacto das alterações do meio ambiente na saúde pública. Aprendemos muitas, mas muitas coisas. Não te esqueças, prevenir é melhor do que tratar. Então, previna-te, corte aí o capim arredores, faça a limpeza aí no teu bairro, pois assim tu vais evitar que futuramente haja uma doença, não é? Então, é muito importante nós prevenirmos. Esta foi a nossa edição de hoje. A voz que ouve pertence a Manuel Maloa e espero que nos voltemos a ouvir, ver, etc. na próxima quinta-feira, quando for 16 horas em ponto, aqui na frequência do Saber Rádio Universitária. Tchau, tchau. Até breve.